Olá pessoal, nessa aula vamos conversar um pouco sobre os buscadores. Primeira coisa, o que são esses buscadores? Pode ser que vocês usem isso todos os dias nos seus celulares, nos seus notebooks, né? Mas não sabem o nome disso que você está usando, dessa ferramenta. Por exemplo, quando você acessa o Google e você digita alguma coisa lá dentro, você está usando um buscador. O Google é um buscador, ele é um mecanismo de busca, ou como nós conhecemos também, motor de busca. O que os buscadores fazem? Basicamente, eles como se fosse um imenso banco de dados, né, com textos ali dentro, milhares e milhares de páginas de textos, que quando você digita alguma coisa ali no buscador, ele consulta dentro desse banco de dados gigantesco, tá? Eu estou simplificando, tá? E ele vai te retornar para você no buscador ali na sua página da internet os resultados daquela sua busca, tá? Óbvio que existe uma série de critérios por trás, busca por palavra, busca pelo site mais visitado, né? Busca pelo que tem mais relevância dentro da internet, entre outras coisas. Mas basicamente um buscador faz isso. Nós temos as diferenças técnicas entre os buscadores, a maneira que ele te retorna o resultado, que ele te dá o resultado que você precisa na sua busca, e também a maneira que ele trabalha com os dados. Por exemplo, o Google é o site de busca mais popular do mundo, mas ele captura dados da sua navegação. Ele captura, por exemplo, qual navegador está usando, qual dispositivo, é no computador, no celular, né? Ele captura o endereço de IP do seu computador, a questão geográfica onde você está posicionado, captura seus dados de localização, né? Então tudo isso o Google armazena as informações, né? Que a gente chama de cookies, tá? Cookies, isso aqui. Então guarde todos os dados da sua navegação. Para que ele faz isso? Bom, ele faz isso para otimizar seu serviço de busca, né? Por exemplo, você vai buscar sobre pizza no Google, né? Ele vai tentar buscar pela sua localização pizza onde tem locais que vendem pizza perto da sua localização. Então ele usa essas informações suas, né, as suas informações para te dar esses resultados de maneira mais prática. E também ele usa para fazer publicidade, então ele consegue direcionar as publicidades para você. Tá? Você vai acessar alguma coisa, você passa perto de algum estabelecimento que o seu celular sincronizou com a internet e ali vai estar mandando informações sobre publicidade daquele local. É um exemplo de uso, tá? Então ele exibe anúncios. Pode ver que os anúncios que é exibido para vocês dos seus buscadores, né? E no seu navegador, no seu celular, etc., eles são direcionados, tá? Então, o Google usa pesquisa para exibir anúncios relacionados e fornece ao provedor de internet o conteúdo que o usuário busca no site, tá? Então, as propagandas são direcionadas para você. Geralmente vai aparecer propagandas na hora que você estiver navegando na internet relacionadas a alguma coisa que você já pesquisou. Preste atenção nisso. Às vezes você digita tênis no Google e vai ter propaganda de tênis, tá? Porque ele vai direcionar sobre o conteúdo que você está interessado. Se você digita, por exemplo, sobre uma camisa de um time de futebol que você queira comprar, sobre um jogo que você queira baixar, ele vai começar a direcionar propaganda sobre isso. Só que nós temos um probleminha sobre isso, tá? Que nós temos um problema no seguinte, que precisa ser transparente para a gente que usa esses buscadores. Que eles rastreiam as informações, eles compartilham dados, tá? Seus dados de usuário, seus dados de navegação, ele compartilha com outros sistemas. Então, se você não quer que seus dados sejam usados, então nós precisamos usar outros tipos de buscadores. Então tem que ficar muito claro isso, tá? Ninguém está dizendo aqui que não é para você usar o Google, para você deixar de usar o Bing, por exemplo, que é o navegador da Microsoft, ou o buscador da Microsoft. Apenas dizendo aqui, ó, tome ciência que tudo que você está pesquisando, buscando, consultando no Google, isso está tudo sendo salvo. Se você está logado com o seu e-mail, está sendo salvo, tudo vinculado à sua conta do Google. Se você está usando um navegador que está sincronizado com a sua conta, tudo isso está vinculado com o seu usuário. Então, todas as informações estão sendo rastreadas de você. Então, se você preza pela sua privacidade, né, então você deve usar menos o Google. Então, eu vou listar agora alguns buscadores que não rastreiam você, tá?
Nós temos aqui o mais famoso deles é o DuckDuckGo, que é o site duckduckgo.com. O DuckDuckGo ele é famoso por ser um dos primeiros assim, a fornecer privacidade para a gente proteger. Ele usa mais de 400 fontes de resultados, né? Não inclui o Google nessa fonte de pesquisa, ele não coleta nem compartilha informações pessoais. Tá? Não guarda os dados de IP, não utiliza cookies também no site, então tudo isso o DuckDuckGo proporciona para a gente. Essa é a carinha dele, tá? Pode ver, é a mesma coisa como todo buscador, uma barra de uma entrada de dados aqui, você digita, ele vai trazer as informações para você, tá? Temos o outro buscador chamado StartPage, startpage.com. Ele se autodenomina a ferramenta de pesquisa mais privada do mundo, não salva os endereços de IP, só que ele utiliza o Google para fazer as buscas, tá? Só que ele envia consulta anônima para o Google e te retorna. O Google não sabe que foi você que fez aquela pesquisa. Ele não rastreia seus dados. Essa é a página inicial do StartPage, tá? Então, bem simples, digita e clica em avançar. Nós temos o Qwant, que tem como slogan a ferramenta de busca que respeita sua privacidade. O Qwant ele tem os seus servidores localizados na França, então ele se beneficia pela uma certa proteção de lei de proteção de dados que a gente tem na União Europeia, né? Ele também, ao fazer a pesquisa, ele faz a pesquisa para você sem vincular o seu endereço IP com você, né? De maneira para tornar isso uma camada de anonimato, né? E também afirma que não usa cookies para guardar os históricos de pesquisa e algumas informações sobre o usuário. Essa é a carinha do Qwant. Nós temos o SearX, SearX.me. Ele é um metabuscador, tá? Ele não é especificamente um buscador. O que ele faz? Ele consulta em vários outros buscadores, ele agrega tudo isso, ele traz para você tudo isso compilado numa página e te devolve. Isso que ele está fazendo. Ele vai consultar em outros buscadores, pega aquela busca, compila e devolve para você. Isso que um metabuscador faz. Tá? Essa aqui é a interface dele. Nós temos o Picker.com. Também ele se autodenomina como buscador orientado à privacidade, não armazena dados, né, não armazena endereços de IPs, as informações do seu navegador, que é o browser, essa palavra browser de navegador. E não utiliza cookie. Essa é a página dele, uma corujinha simpática ali e a gente digita o que a gente precisa aqui na busca. Nós temos também o Search Encrypt. Ele é semelhante ao DuckDuckGo, tem as mesmas características, aqui é a interface dele. Agora, eu listei agora alguns navegadores que não rastreiam seus dados. Agora vamos olhar quais são os buscadores que utilizam de todos esses mecanismos de cookies, IPs e salvam informações de busca que você faz na internet. A gente, claro, obviamente conhece os mais famosos, como o Google, o Yahoo, o Bing, que é o buscador da Microsoft, né? Por exemplo, esse aqui é a interface do Bing. Quem é usuário de Windows geralmente tem por página principal aí no navegador da Microsoft. Ele é bem bonitinho, bem feito, tem umas imagens bonitas, assim, sempre vai atualizando, né? Nós temos o Yahoo também, o famoso e antigo serviço de busca, né? E serviço de e-mail, acho que é bem pouco usado hoje em dia. Nós temos o mais famoso, que provavelmente deve dominar mais de 90% do mercado de buscadores, é o Google, né? Nós temos o Yandex, ele é o maior buscador russo, tá? Então lá na Rússia a gente sabe que tem uma série de problemas com privacidade na internet, tem sites que são bloqueados, né? Nós não temos lá não tem um governo muito a favor da liberdade, mas a favor da censura, então é um pouco diferente dos Estados Unidos, um pouco diferente do Brasil, né? Então lá eles usam esse Yandex. Nós também temos buscadores que são ferramentas científicas, como o Wolfram Alpha. Tá? Então aqui a gente digita alguma coisa matemática, alguma informação que a gente queira de física, química, alguma coisa assim, ele nos traz o resultado, mas com gráficos, com equações, com resoluções matemáticas, com passo a passo. Essa ferramenta é sensacional, chama Wolfram Alpha. Acessem e usem essa ferramenta. Tá? É um buscador, mas uma ferramenta científica. Nós temos o famoso Baidu, que é o maior buscador chinês, né? Então ele funciona ali no território chinês, que é uma área totalmente comandada pelo Partido Comunista Chinês. Então
tem uma série de problemas com restrição de liberdade, certas coisas que você não pode comentar, não pode falar mal do partido, do governo, dos membros, então tem uma série de filtros dentro desse buscador, né? Se você digitar sobre protestos, eventos, provavelmente não vai aparecer nada, nem imagens, então ele é um buscador voltado só para o público chinês que tem esse problema de censura lá do seu governo, tá? Eu vou acessar o DuckDuckGo, vou mostrar para vocês aqui. Olha só, esse aqui é o DuckDuckGo, um patinho com uma gravatinha, simpático, né? Eu posso pesquisar alguma coisa aqui, por exemplo, vou pesquisar sobre a cidade de Londrina. Onde está Londrina, ver o que aparece. Então, ó, nos trouxe aqui Londrina, cidade do Paraná, trouxe o site da Prefeitura de Londrina, a página da Wikipédia, né, algumas informações, tá? Então ele é um buscador, funciona semelhante ao Google, né? Às vezes não vai ter a otimização que o Google tem para te trazer resultados, né? Por exemplo, se a gente acessa o Google aqui, digita, vamos ver, Londrina, vamos comparar Londrina, vamos comparar os resultados, ó. Os dois trouxeram a página principal, do portal da prefeitura, Wikipédia, matérias, né, notícias, né? Então trouxe notícias pra gente também aqui. Se a gente clicar em imagem, vamos ver. Olha lá. Tá vendo? Trouxe algumas imagens diferentes, né? Então ele funciona como um buscador normal. Eu uso o DuckDuckGo na maior parte das minhas pesquisas, das minhas buscas, né? Ela tem uma série de facilidades. Por exemplo, eu quero pesquisar uma coisa dentro da Wikipédia, eu coloco uma exclamação W. Quando eu faço isso, isso se chama Bang dentro do DuckDuckGo. Ele pesquisa diretamente dentro da Wikipédia, ó. Eu não preciso digitar dentro e procurar na Wikipédia. Ele já me abre a Wikipédia com isso aqui. Se eu quisesse procurar alguma coisa dentro do YouTube, por exemplo, Londrina, eu vou procurar no YouTube. Então eu digito exclamação YT e dou um Enter, ele vai buscar dentro do YouTube. Olha aqui a facilidade, tá vendo? Se eu quisesse procurar, vamos supor, dentro da Amazon, vamos colocar aqui um livro Mortimer Adler, colocar alguma coisa assim. Ó, nos trouxe os livros dentro da Amazon, tá vendo? Ele faz essas pesquisas dentro. É muito interessante essa ferramenta, tá? O DuckDuckGo. Eu quero só passar um pouquinho sobre o Wolfram Alpha. Vamos usar o DuckDuckGo para isso. Wolfram Alpha. Vamos acessar o site aqui. E vou mostrar uma coisa muito bacana para vocês. Olha só, estamos no Wolfram Alpha, tá? Inteligência computacional. Então aqui eu tenho uma série de informações sobre a ferramenta, né? Tem uma série de informações sobre ferramentas. Eu vou colocar aqui por exemplo, alguma coisa de química, sei lá, H2O, vamos colocar aqui. Vou dar um Enter. Olha lá, já assumiu que é uma coisa química, né? Fórmula. Qual que é o nome? Água, né? Interpretou como water, né? Água. Nos trouxe a estrutura em 3D. Olha que bacana, né? Nos trouxe todas as propriedades básicas do H2O. Todas as propriedades nos trouxe aqui. Olha que bacana isso. Vamos pesquisar outra coisa aqui. Por exemplo, vamos pegar sei lá, vou tentar fazer uma 2x igual a 10. O que ele vai dizer pra gente? Olha só, que bacana. A minha entrada foi 2x igual a 10. Nos plotou um gráfico aqui. Então, uma forma alternativa de escrever isso é 2x menos 10 igual a 0, não é? A reta numérica aqui. A solução para essa equação, tá? Algumas informações de pesquisa aqui, né? Relacionadas. Olha que bacana. Feito isso, né? Dentro do Wolfram Alpha. Menos 1 vezes 3 vezes 2, vamos ver. O que ele vai dizer? Olha só. Que bacana. Vou tentar escrever uma coisa lógica aqui.
x e y. Vamos tentar assim. Número chapéuzinho assim. Vamos ver o que ele diz. Olha só. X elevado a y. Olha que bacana. Então a gente pode testar várias coisas aqui, né, para pessoas de física, química, né? Vai ajudar bastante essa ferramenta. Eu quero que vocês acessem esses buscadores que a gente viu no nosso slide ali, na nossa aula, e façam pesquisas, comparem. Por exemplo, faça uma pesquisa dentro do DuckDuckGo, faça uma pesquisa no SearX, faça uma pesquisa aqui dentro do Wolfram Alpha, compare os resultados, vê se todos eles apresentam o que vocês precisam diretamente na primeira página, nos primeiros itens ali da pesquisa, né? Usem essas ferramentas, tá? E depois respondam o nosso questionário no form sobre essa aula. Muito obrigado, até a próxima.